Carta das nuvens, segundo Felipe Lenormand. As nuvens, se o lado claro das mesmas é direcionado para a carta da pessoa, a previsão é positiva, mas com o lado enegrecido na direção da pessoa, algo desagradável irá acontecer brevemente. O que quer dizer então? Assim, gente, a carta das nuvens ela é uma carta que traz como significado, que nos demonstra, né, incerteza, turbulência. Ela é a carta, gente, que vai falar de dúvida no baralho cigano, tá? Ela vem representada por um céu nublado, onde uma parte do céu ela vai estar encoberta por nuvens escuras e a outra parte por nuvens claras. A parte das nuvens escuras é a que vai mostrar momentos de confusão, de dúvidas, de incertezas, de desafios, de instabilidade, que nem o Felipe Lenormand ali falou, né? Que a parte escura, virada para o lado do consulente, vai demonstrar, então, momentos de confusão, dúvida, incerteza, desafio, instabilidade, porque, afinal, as nuvens, né, elas podem estar trazendo um temporal, pode ser uma chuva passageira, a gente não sabe. Ela mostra a instabilidade do tempo, tá? O tempo não está ensolarado, ele está encoberto por nuvens, tá? Ele traz incertezas, a gente não sabe se vai chover, se não vai, se a chuva vai ser calma, se a chuva vai ser forte, se vai trazer estragos, tá? Então, ela vai falar aí desses desafios, da instabilidade, é uma incerteza, são dúvidas, a gente não tem certeza do que vai acontecer. Com as nuvens claras, por outro lado, tá? Ela vai trazer uma mais clareza, né? Vai dizer assim, olha, pode estar instável, mas não aparentemente não vai haver chuva. Ou se houver chuva, vai ser uma chuva passageira, não está um céu carregado, tá? Então, quer dizer que, por mais que hajam dúvidas, incertezas ou instabilidade do tempo, é algo passageiro, é algo que tende a passar, tá? Logo vai passar. Essa carta, então, ela vai falar da gente ter indecisões, de saber esperar a situação passar, né? Não é que a carta das nuvens ela traz pra gente que não é momento de tomar decisões drásticas, a gente não tem certeza de nada. Então o ideal é deixar as nuvens passarem, deixar a turbulência passar, aguardar, não ser afoito, não tomar decisões precipitadas, tá? No entanto, também, gente, emocionalmente ela vai falar que as emoções do nosso consulente não estão num momento de bom discernimento, onde ele talvez esteja com alterações de humor, tá? É a carta que também vai falar de bipolaridade. Aqui a gente também tem uma questão de que certas coisas podem ser fruto da nossa imaginação, tá? Não ser real, não ser como a gente ficou sabendo. Vai falar em mal entendido, né? Em maus entendidos, tá? E não ter clareza na informação também. Falando um pouquinho então do lado luz, né? Porque todas as cartas têm um lado luz e tem um lado sombra. Então, também no lado luz da carta das nuvens, a gente vai ter o exercício da paciência, de saber esperar, tá? De averiguar melhor os fatos, tá bom? Que a confusão é temporária. No baralho cigano também as nuvens elas vão estar associadas ao número 6, que vai carregar uma energia de aprendizado. Então é aquele momento de aprender com a experiência, de aprender com esse tempo, tá? Também vai falar do naipe de paus, que fala em desafio, crescimento, superação, e que vai estar dizendo exatamente isso, que essas dificuldades são uma oportunidade para amadurecimento e evolução. Agora vamos falar um pouquinho das posições e de algumas combinações. Quando ela estiver perto de cartas positivas, vai falar de que os desafios logo se dissiparão. Quando estiver com o lado escuro, tá, das cartas para a outra carta, vai falar de um aspecto mais desafiador. Pode reforçar a necessidade de cautela, de introspecção, de paciência, pensar antes de agir, de manter a calma, tá? E se elas aparecerem por último numa tiragem, numa linha ou na mesa real, ela vai dizer que a situação está em análise, está sofrendo por uma mudança e que certamente acontecerão novas situações, né, novas mudanças, tá?
que velhas questões podem voltar à tona com um peso relevante para a situação, que nada está resolvido ainda, tá? Que as coisas estão em desenvolvimento, tá? E que a pessoa, que o consulente não tem controle sobre a situação investigada. Perto de negativas, de cartas negativas, pode intensificar o impacto das situações negativas, quer dizer que vai afetar bastante o emocional do nosso consulente, pode trazer uma sensação de caos, um desânimo, tá? Vai abalar o nosso consulente emocionalmente. Se o lado claro das cartas estiver direcionado para a carta da pessoa, ângulo positivo, né? Como eu falei antes, tá? Logo vai passar, e com o lado enegrecido, algo desagradável vai acontecer, né, em breve. A leitura sempre, gente, vai considerar o contexto e as cartas vizinhas, tá? Para interpretar o grau da confusão que a pessoa está enfrentando, a gente tem que ver a distância, tá? Entre a carta das nuvens e a carta da pessoa, entre as cartas positivas e as cartas negativas ali ao entorno das cartas das nuvens, tá? Aqui então eu fiz esse esqueminha aqui para poder mostrar bem para vocês. Então a gente vê que à esquerda está o lado claro e à direita o lado escuro. Então o lado claro vai ser o lado positivo da nossa carta das nuvens, e o lado esquerdo, lado direito, o escuro, vai ser o lado negativo. Então no lado claro, voltado para a carta do consulente, a situação negativa não tardará a passar. O lado escuro, voltado para a carta do consulente, o prenúncio de algo negativo que pode acontecer em breve. Assim como com cartas negativas, vai intensificar o impacto dessas cartas negativas. Quando a carta das nuvens estiver acima de outra carta, tá? E se estiver se referindo ao consulente, mostra que ele se encontra sob uma forte pressão emocional ou mental, mostra preocupação, ansiedade, pensamentos confusos que impedem uma visão clara da realidade, dificuldade em se concentrar, inseguranças, medos que atrapalham a tomada de decisões. Dificuldade, então, o campo mental está nebuloso e é preciso respirar, relaxar e buscar clareza, tá? E se tiver acima de uma carta da tema, uma carta como a casa, indica que o assunto em questão está envolto em incertezas e inquietações. Algo pode não ser exatamente o que aparenta. O alerta aqui é agir com prudência, evitar conclusões precipitadas e investigar mais antes de decidir. É um momento de cautela, nem tudo está nítido. Então, a temática desse assunto das nuvens, ela não é o que parece ser, tem que ser bem analisado, pode estar se tendo dificuldade de enxergar alguma coisa, tá? E deve-se ter muita cautela, é aquele momento de incerteza porque falta clareza, porque as coisas não são bem como parecem, a visão está turva, tá? E quando elas aparecem abaixo de outra carta? Se estiverem abaixo da carta do consulente, revela uma fase de descontrole e falta de direção. A pessoa pode estar vivendo um excesso de hábitos prejudiciais, desagradáveis, vícios, gente. Aqui, a carta das nuvens, abaixo do nosso consulente, que vai falar em vícios, em cigarro, em álcool, pode ser droga, se tiver com a carta da cobra, mais à frente a gente vai ver isso, tá? Pode ser dependência de remédio, tá? É um indicativo de turbulência interna e escolhas confusas que podem resultar em desequilíbrios na saúde e na vida como um todo. Situações problemáticas ganham força, trazendo instabilidade, azar e desgaste. Vamos então aqui para alguns exemplos. A carta das nuvens, à esquerda da carta do chicote, ou melhor, a carta do chicote à direita da carta das nuvens, tá? Então vai estar descrevendo uma confusão, né? E o que essa confusão tá causando? Brigas, né? A mente nebulosa, instabilidade emocional, pode estar causando brigas, discussões, tá?
uma grande instabilidade que gera brigas, que gera discussões, tá bom? Agora vamos aqui, ó, a carta do cavaleiro acima da carta das nuvens, ou melhor, as nuvens estão abaixo da carta do cavaleiro. Então, quando vem abaixo, vai descrever impulsividade, decisões precipitadas levando a problemas, né? Como a gente falou ali, a tomada de decisões do nosso consulente está comprometida, ele toma decisões que não fazem bem para ele, tá? Principalmente, tá bom? Ele age de forma precipitada, é uma coisa muito negativa, tá? E ele acaba se prejudicando, assim como a carta do cavaleiro fala informações, então o nosso consulente pode receber ou fornecer informações de forma equívoca, de forma prejudicial, né? Não de forma clara. A carta do cavaleiro também vai falar em físico, né? Então o físico do nosso consulente também pode estar prejudicado por hábitos ruins, né? Tudo isso aí a gente tem com a carta das nuvens abaixo, tá? A saúde física do nosso consulente pode estar prejudicada, tá bom? Por escolhas, por vícios, né? Por escolhas ruins, por vícios do nosso consulente, tá? Por essa instabilidade, talvez, emocional aí do consulente, porque também traz aí um fator para o nosso corpo, né? Físico. Agora, quando as nuvens vêm acima, então vai falar em tempestade emocional, que ofusca a intuição sobre ameaça real, pode ser um alerta de não agir por impulso, você ainda não sabe toda a verdade. Então é aquela cartinha no mental, né? Aquelas nuvens no mental do consulente que causam confusões. Aqui o nosso consulente pode ter sido manipulado, pode ser uma falta de verdade, né? Ou melhor, tem alguma mentira aí, tem uma coisa aí que não está bem esclarecida. Tem algo aí que não é bem como falaram, não é bem como contaram, né? Acima da carta da cobra. Vai depender o que essa carta da cobra está significando nessa tiragem, neste contexto. Carta das nuvens à direita de outra carta, então. Aqui a gente tem a carta do coração e à direita a carta das nuvens. Então fala que os sentimentos ali podem estar confusos, né? Que podem haver dúvidas. Pode ter maus entendidos ali nessa questão sentimental, mas que tendem a passar logo, que é passageiro, tá bom? Porque o lado claro das nuvens está virado para o coração, que vai falar em sentimentos bons ou ruins, né? Mas em geral uma carta positiva. Agora, o contrário, se o lado enegrecido está virado para o lado do coração, tá? Então, é sentimentos de dúvida, confusão, mal entendidos, que aqui tem uma carga negativa maior, então é realmente um sentimento que não tá legal, tá? É confusão, tem mal entendido, tem uma carga negativa muito mais forte. Mas prestem atenção, se por exemplo depois das nuvens vier a carta do sol, gente, a gente vai ter uma mensagem um pouco diferente, porque a carta do sol, assim como a carta do trevo, mas aqui no caso das nuvens, em específico a carta do sol, ela vai reduzir um pouco a negatividade desse lado negro das nuvens, tá? Trazendo mais clareza à situação, trazendo um desfecho positivo após a passagem dessas nuvens, tá bom? Então, muita atenção aí quando for a carta do sol que estiver à direita da carta das nuvens. Vamos agora então falar sobre a ficha técnica da carta das nuvens. Eu vou tentar ser breve porque já ficou um vídeo longo e todo mundo tem na sua apostila, quem tem a apostila, tem ali na apostila as palavras-chave e todos os detalhes da parte técnica da carta das nuvens, tá? Então ela vai ser uma carta negativa e vai ter como algumas palavras-chave problemas, aborrecimentos, chatice, preocupações, obstáculos, caos, crise, abusos, incertezas, indecisão, situação ou questão mutável, não estável, não confiável, desgraça, ansiedade, obscuro, escondido, invisível, aparência, ilusão, desilusão, contradição, fingimento, falta de transparência, entre outras. Quem não tem apostila pode ir tirando print, né?
e guardar aí as partes da ficha técnica da carta das nuvens, tá bom? Então, agora aqui a gente vai ter como substantivo confusão, dúvida, incerteza, ocultação, hesitação, instabilidade, surpresa, mas uma surpresa não muito positiva, né, gente? Problemas, neblina, tempestade, perturbação, insegurança, crise. Eu sempre boto reticências porque sempre vão haver novos substantivos, enfim. Adjetivos: nublado, nebuloso, instável, passageiro, obscuro, confuso. Advérbio: temporariamente, momentaneamente. Botei os advérbios porque eu achei importante neste caso. Verbos: obscurecer, hesitar, confundir, atrasar, nublar, oscilar, esconder, preocupar-se, atrapalhar. Naipe é o 6 de paus, o rei de paus, né? Uma carta da corte. Polaridade, polaridade negativa, né? Tudo isso que a gente conversou ali na explicação da carta. Tempo e duração: momentos de curta duração, fase temporária, pode sugerir atrasos, contratempos, vai falar em semestre, em 6 meses, tá? Pode chegar a 6 meses, algumas fases, né? Pessoa, personalidade: uma pessoa nervosa, uma pessoa instável, indecisa, frágil emocionalmente. Pode falar em bipolaridade, misticismo, proximidade da lua com o livro, vai falar, né, em misticismo. Físico, vai falar em respiração prejudicada, asma, bronquite, tosse, lugar, espaços nebulosos, com fumantes, com fumaça, lugar úmido, com pouca claridade. Objeto: fumaça, incenso, perfume forte, umidificador, objeto que nublam os sentidos, tá? No campo emocional mental vai falar em confusão mental, ansiedade, indecisão, falta de foco. Aqui a gente pode ter aquele déficit de atenção. Material financeiro: incerteza financeira, atrasos, contratos pouco claros, né? Obscuridade nos contratos, né? No profissional, ambiente estável, decisões pendentes, atrasos. Na área da saúde, a gente vai ter uma parte muito importante aqui, que vai falar em pulmão, vias aéreas, em tórax, tá? Então, doenças vão estar ligadas ao respiratório, tá? E as vias aéreas superiores, tá? Também vai falar em mal-estar, em náuseas, em tontura, labirintite, desmaio, instabilidade emocional, transtorno bipolar, depressão, risco de infecção, hematoma, edema, pneumonia, manchas, asma, bronquites, né? Vai falar que é fumante, em gripe, em constipação, em gases, em doenças intestinais, em catarata nos olhos, em miopia, tá? Doenças por sobrecargas da vida, do trabalho, problemas sentimentais, econômicos, estresse mental, tá bom? Aquilo tudo que a gente já conversou. E para a gente finalizar aqui, nós temos um plano espiritual, que é momentos de bloqueio espiritual, na intuição turvada, um baixo astral, né? No conselho geral vai falar em aguardar, não tomar decisões precipitadas, não há momentos de decisões definitivas ou importantes, aguarde as nuvens passarem, ter calma, paciência. Mental: organizar os pensamentos, limpar a mente. No físico e emocional, pratique relaxamento, respiração. Certo? Então essa é a ficha técnica da Carta das Nuvens e tudo que eu poderia passar para vocês em torno da Carta das Nuvens.